Queridos, nós vamos separar esse tempo agora para ouvir alguns testemunhos que Deus falou, que Deus fez no meio da igreja esse ano. E antes eu quero ler um salmo. O pessoal que vai dar o testemunho já fique preparado que eu vou chamar todos de uma vez aqui à frente. Salmo 34 diz assim, é um salmo de Davi quando ele se fingiu que estava louco diante de Abimeleque e Abimeleque o expulsou e o partiu. Ele viu o cuidado de Deus ali, como nós vemos o cuidado de Deus e a bondade de Deus na nossa vida, como nós cantamos agora. Vocês viram as músicas, foram lindamente selecionadas para abençoar e para glorificar o nome do Senhor. Mas o salmo diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. E aí o verso 7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós vamos ouvir aqui testemunhos de perdão, testemunho de bondade de Deus, testemunho de cura, testemunho de libertação. Que Deus abençoe você nesse momento agora. E aqui eu quero convidar os irmãos Niele, Suzy, Canidé, Bruno Lopes e irmão Hilberto. Esses abençoados vão sentar aqui e nós vamos pedir o microfone amarelo. E eu vou pedir água aqui, minha garganta daqui a pouco eu vou ficar rouco aqui. É o verde. Vocês podem sentar. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Um momentinho, Candé. Tudo bem. Fique tranquilo. Vamos começar com o irmão Canidé. Ele tem um testemunho de restauração, de amizade, de perdão. E aí, de repente, Deus pode falar ao seu coração. E Ele vai ter um tempo breve aqui para abençoar a sua vida através desse testemunho. Pode falar, meu irmão. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Amém. Como ele disse, meu nome é Canidé, né? E eu sempre que aceitei Jesus, eu sempre procurei viver o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 5, o 14, o 15 e o 16, onde diz: vós sois as luzes do mundo. E termina assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, eu tenho orado dentro da minha caminhada nesse sentido, de Ele me abençoar e abrir os olhos para ser luz e abençoar outras pessoas. E essa história está dentro desse testemunho, sim, onde Deus me usou como luz para conciliação de duas pessoas que se odiavam. É o seguinte: eu sou carteira, aí no local que eu trabalho, né, eu faço minhas refeições num restaurante perto. Então a dona do restaurante, a gente pegou uma boa amizade e a gente ficou amigo mesmo, da ponto de ela me contar as coisas dela. E ela falou para mim, né, que ela vive com o esposo dela numa união estável, né, há 11 anos. Aí só que de repente uma filha que ele tinha, que morava no Rio de Janeiro com a mãe, veio morar com ele. Aí essa filha e ela, madrasta e enteada, deixaram a casa pegando fogo mesmo. E quando ela me contava os problemas que vinha, aí eu falava para ela que ela tinha que dar uma chance. Ela dizia que não, de jeito nenhum. Ela me mostrava que queria ver tudo no mundo, menos essa menina. Queria que essa menina explodisse, morresse. Ela falava palavras bem pesadas mesmo, como essa. E aí, né, eu incentivava ela.
Aí ela me dava barrada, dizia, olha, Canindé, nem meu esposo me bota na parede assim. Ele compreende. E você assim? Eu disse, não, mas eu sou assim mesmo. Você sabe. Ela tinha me dado a liberdade para entrar na intimidade da família, então eu aproveitei para isso. E eu também não me incomodava com as barradas que ela me dava. A pessoa pode dizer até que eu era sem vergonha. Não, eu não tinha, não era vergonha que eu não tinha, era Jesus que eu tinha. Então eu continuei. E às vezes eu dava umas alfinetadas nela, disse, cadê sua filha? Está na escola. Aí ela dizia para mim, eu não tenho filha, Candé. Aí eu dava um sorriso assim no canto do rosto, mas eu sabia que Deus estava trabalhando, porque eu orei pela causa. E certo dia, né, eu vi elas se aproximando e vi elas conversando e rindo uma com a outra. Aí quando eu vi isso, aí eu acenei assim para ela e fiz, uhul. Aí ela olhou assim para mim e disse, Candé, mas tu é besta, viu? Eu fiquei besta mesmo, fiquei super feliz da vida, atrás de dar um glória a Deus bem alto, bem grande mesmo. Amém. Mas me contive. Aí, em outra situação, eu também conversava com a menina do mesmo jeito. Dizia, olha, você tem que dar uma chance a ela. Aí a menina dizia, não, mas ela me trata mal. Eu só respondo o que é isso, irmão. Mas a Bíblia diz isso e isso. Aí ela disse, eu já ouvi dizer que a Bíblia falava isso e isso, né, de amar nossos inimigos. E aí a gente sempre ia tentando juntar as duas. Eu levava uma barrada ali, outra ali, um tranca acolá, outro tranca ali, mas não desistia. Então, de repente, um dia ela veio conversar comigo e disse que o clima dela estava super bem. E ela tinha falado, a menina tinha falado para ela, que nem a mãe dela tratava ela como ela estava tratando. E eu assim fiquei com o coração muito, muito feliz mesmo, porque eu vi que ali foi uma resposta de Deus às minhas orações. Porque a gente via no começo que uma não queria nem ver a cara da outra. Aí ela foi me contando, essa menina era assim, assim. Eu disse, por isso que a gente tem compreensão. Aí ela disse assim também. E ela, Canindé, foi consagrada ao demônio, porque a mãe dela é da Umbanda e consagrou ela a Iemanjá. Eu disse, mas agora ela está consagrada ao Senhor Jesus. Ela está apresentada ao Senhor Jesus. E quando ele entra na causa, mano, porque se o demônio tem poder, o poder de Deus é muito, muito maior, porque a Bíblia diz que eles tremem ao ouvir a voz do Senhor. Amém. Aleluia. Pronto, esse é o testemunho de conciliação que eu queria contar para a igreja. Amém. Amém, Canindé. Obrigado. Passem aí por trás para Bruno. Bruno Lopes tem um testemunho do que Deus fez também através da vida dele. Isso é importante, isso que o Canindé falou aqui, irmãos. Porque quando a gente entende que nós somos usados para a honra e glória do Senhor como sal da terra e luz do mundo, Ele usa mesmo. E como duas coisas que o Canindé falou que é importante, uma é ser usado por Deus e outra é orar por uma causa, né? E Deus responder. Bruno tem uma situação no trabalho. Gente, eu tenho certeza, se você está aqui hoje, assim como eu, você, apesar das lutas que você passou esse ano, você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Só da gente ter chegado até aqui já é um motivo de gratidão ao Senhor. E esse ano eu pude desfrutar de muita coisa boa. Pude ver pessoas entregando a vida a Jesus, sendo batizadas lá da célula. Ver a transformação de vida em simples convites que foram feitos de bora visitar a célula, e ver a pessoa visitando a célula, conhecendo um pouco mais, ficando curioso para saber quem é Jesus, entregando a vida, confessando Jesus como Salvador, sendo batizado e sendo transformado, e também vendo as famílias sendo transformadas. Isso para mim foi muito gratificante. E tantos outros exemplos que eu posso dar do que eu vi Deus fazendo. Mas mais recente agora, na última semana, terça-feira, eu estava entrando no meu trabalho de tarde, e aí vi um senhor saindo com roupa já de ir embora para casa, e eu perguntei, já vai, homem, tão cedo? Aí ele fez, não, estou indo lá no Valfredo. Aí eu disse, mas o senhor está bem? Ele disse, não, o meu filho sofreu um acidente de trabalho e ele está internado lá. Eu disse, como foi isso? Na quinta-feira antes do Natal, já finalizando o expediente, o rapaz trabalha com móveis planejados, e aí ele estava passando, algum colega deixou uma barra de ferro em pé, e a barra simplesmente caiu na hora que ele passou e atingiu o pescoço dele. Ele ficou preso
e perdeu todos os movimentos, pernas e braços. Um menino de 18 anos. E aí eu conversei um pouquinho com ele ali, antes dele ir para o Valfredo. Disse a ele que ia estar orando por essa causa. Até ele olhou assim surpreso, agradeceu, tá, ore mesmo, vamos orar. E aí ele foi. Na quarta-feira, ele veio falar comigo, já um pouco mais contente. Ele fez: Bruno, tem uma notícia. O que foi? O médico disse que talvez uma cirurgia possa permitir que com fisioterapia ele volte a ter os movimentos. Já é uma resposta. Glória a Deus por isso, mas vamos continuar orando. Aí a gente conversou um pouquinho, eu falei de Jesus para ele um pouquinho. E aí quando foi na quinta-feira, ele veio com um sorriso no rosto. Eu disse: aconteceu alguma coisa. E aí ele veio me dizer que o médico falou para ele que não precisaria mais de cirurgia. Que com a medicação e com a fisioterapia, provavelmente, ele volte a ter os movimentos de volta. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, gente. E por que eu estou aqui falando isso? Já que não foi diretamente comigo também. Mas para encorajar, para nos encorajar a entender que somos testemunhos de Jesus lá fora. Em qualquer ambiente que a gente vá. Uma coisa que eu tenho certeza é que, diariamente, nós somos apresentados a situações que as pessoas precisam ouvir uma palavra de esperança. Não uma palavra que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, porque muitas vezes não vai. Pode ser da vontade de Deus que não dê certo como a gente quer que dê certo. Mas as pessoas precisam ouvir sobre a esperança. E lá em Colossenses 1, no verso... Só abrir aqui. Sei lá, tá lento. Colossenses o quê? Diga aí. Deu certo. Colossenses 1, verso 24 até o 29, Paulo apresenta um pouco sobre isso. Paulo vai dizer que agora ele se alegra em seus sofrimentos por vocês e completa no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dele me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Apesar de mim, apesar de nós, apesar de cada um aqui, das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus faz, Deus opera. Muitas vezes é um convite simples, uma conversa simples, que pode transformar a vida de uma pessoa. Então, meus irmãos, eu estou trazendo esse testemunho para nos encorajar em 2024, a estar mais atento, a procurar proclamar Jesus aonde quer que a gente vá. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Bruno. Oi, Humberto. Passou por uma luta esse ano grande, uma aprovação grande, e a família dele está aí, não é? As filhas estão aí? Não estão não? Tá, hoje não, né? Mas o irmão Hilberto passou por uma luta grande, a gente orou por ele aqui, por uma situação de saúde dele. Ele vai falar agora um pouco para que vocês possam relembrar do que aconteceu. Queridos irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em dezembro do ano passado, no jantar de despedida da Célula Vida, que entraria em recesso, os nossos queridos líderes, Henrique e Marlene, nos deram uma garrafinha vazia, mas toda enfeitada, e estava escrito nela: contem as suas bênçãos. Mas explicou o que deveríamos fazer com aquela garrafinha. Cada vez que você visse que algo da sua vida foi uma bênção de Deus, escrevesse num papelzinho, dobrasse e colocasse nessa garrafinha. E no final do ano, que é o caso agora, hoje, o último dia do ano de 23, veja como uma garrafinha vai estar. E passamos aí o início de 2023,
pensando, coloquei numa posição bem estratégica da minha sala e olhava para ela e eu dizia, meu Deus, como é que isso vai funcionar? E foi quando eu comecei a observar o cuidado de Deus conosco. Em todos os meus procedimentos profissionais, etc. e tal, tudo estava dando de uma maneira tão maravilhosa. As visitas às minhas filhas, uma a 1.000 quilômetros de distância, outra a 7.000 quilômetros de distância, e consegui fazer essas viagens. Mudei de emprego ao ponto de pedir demissão de uma empresa que eu estava já há um bom tempo com eles, para assumir um novo trabalho, que era um sonho da minha vida, que era recomeçar a reforma do Hotel Parque da Costeira, que eu trabalhei na construção desde 84. E um grupo tirou isso no leilão, e eu, entusiasmado, fechei no dia 26 de junho esse contrato. Ao mesmo tempo, comecei a sentir problemas que eu não conseguia mais fazer uma refeição da maneira correta, porque para engolir, para deglutir, eu tinha que fazer um processo várias vezes até conseguir que o alimento passasse. Ao ponto de, às vezes, um comprimido um pouco maior ficava preso na garganta e eu tinha que botar ele para fora e tentar pela segunda ou terceira vez. Obviamente, foi um otorrino que solicitou vários exames e a tomografia comprovou que estava com um cisto grande e que era caso de cirurgia, e mandou me encaminhando diretamente para um outro otorrino, esse cirurgião cabeça e pescoço. Fui de imediato para o segundo médico, que após o exame disse, realmente é caso cirúrgico e por ser grande esse cisto, temos que fazer a cirurgia, cortando o pescoço, a garganta, mas não se preocupe com isso. Isso é uma coisa simples, é de praxe. O chato é somente o pós-cirúrgico, mas nada também complicado. Acredito 2 dias no hospital, depois 7 dias em casa, com sonda que você não vai poder engolir, mas também é uma comida pastosa e depois está tudo resolvido. Dia 16 de outubro, chego de 5 da manhã, tão empolgado para fazer essa cirurgia, que nem acompanhante eu levei. E não deixaram eu entrar, fazer meu check-in. E eu, coitado, tive que chamar o nosso irmão Henrique para ir para o hospital. E logo em seguida minha irmã veio para substituí-lo. E entrei na cirurgia de manhã, por volta, eu acho que de 9, 10 horas. E somente no final da tarde, já anoitecendo, é que me levaram para o apartamento. O médico chamou minha irmã e disse, a coisa foi um pouco mais complicada do que eu imaginava. Esse cisto, na verdade, é um tumor grande e estava alojado de tal forma preso na parte embaixo da língua. E tivemos que fazer um processo que ficou um pouco mais difícil. E como isso, geralmente, depois que suturei tudo, poderia dar um inchaço e ele ficasse sem respirar, tive que também fazer uma traqueostomia por precaução, obviamente também com sonda, porque eu não poderia pensar em fazer nenhuma alimentação via oral. Só que a coisa começou a complicar. E para facilitar um pouco desse desenrolar dessa história, com 10 dias eu já sem me alimentar, porque também tive rejeição à sonda, outros problemas em perder os pontos na veia, e foram 15 na sequência que tiveram que fazer. Ele disse, vamos fazer um teste para ver se você vai poder comer via oral, um suco, uma papinha, alguma coisa. E ele observou que o que entrava na garganta saía pelo pescoço. Ele pegou um equipamento para fazer exames de imagem e descobriu que realmente meus pontos tinham sido rompidos. Ele botou a mão na cabeça, olhou para baixo, olhou para cima e disse que teria que retornar para a sala de cirurgia e recomeçar tudo outra vez. Mas surgia um problema. Eu estava fraco, sem nutrientes, e eu não teria como ter uma cicatrização. Então começou-se um outro pensamento de processo, que esse processo foi recomeçar com a sonda, com um alimento mais leve, somente 20 ml por hora, num processo contínuo de 20 horas, 4 horas parava,
20 ml e foi subindo de 20 para 30, 40, 50, até chegar à plenitude que eles queriam que fosse 60 ml hora de alimentação. Enquanto isso, corticoide, antibióticos, etc., tal. E deu mais um período de 7 dias. Ao todo, 21 dias no hospital. Quando o médico fez o segundo exame de imagem, disse: Gilberto, está fechando. Vamos ver agora os exames de sangue. Não tinha nada de infecção, nada de inflamação. Você vai continuar com a tráqueo. Eu estava com uma cânula que foi substituída por uma cânula mais fácil, que tinha uma subcânula para poder também fazer a limpeza. A sonda, obviamente, teria que continuar. E para home care, que na casa da minha irmã, nós montamos uma estrutura. E lá fiquei mais 16 dias. E no final, 37 dias, voltei. Ele tirou a sonda, tirou a cânula, olhou para mim, fez os pontos e disse: Gilberto, você está curado. Amém. Aí disse: amém, amém. E disse: cadê o resultado do exame da biópsia? Eu entreguei, ele olhou e disse: não era cancerígeno. Amém. Então, eu voltei para casa com minha malinha, fiquei sozinho no meu apartamento, olhando para aquela garrafinha que já estava mais ou menos meia. Talvez um pessimista diria que estaria meia vazia, um otimista estaria meia cheia. Eu digo a vocês que ela estava plena. Amém. Porque o cuidado de Deus por mim fez na minha vida um milagre. Minhas filhas longe diziam: papai, você vai sair mais forte do que você entrou. E mais importante ainda, em nenhum momento desses 21 dias de hospital, 16 dias em home care, eu duvidei do carinho e do cuidado de Deus por mim. E o médico, quando olhou para mim, no momento que ele falou que não sabia o que estava acontecendo, eu dizia: está nas mãos de Deus e que seja feita a vontade dele. E o que tivesse que acontecer, que fosse por ele, não pela minha vontade. Por isso que hoje estou aqui dando esse testemunho e estou muito feliz por isso. Nossa, Daniele. Só para vocês ficarem tranquilos aqui, olha, pode pegar água aqui, viu? Fica à vontade aí. Ajuda aí. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Niele tem um testemunho também agora de presta atenção ao coração, prepara o coração, testemunho de restauração também. Só uma coisa antes aqui, o irmão Gilberto, ele se internou para ficar 2 dias. Ficou 21 dias e 16 em casa. Tirando que o médico brigou com ele também. Porque quando eu fui visitar no hospital, ele com a cânula, e aí a voz não sai, né? E ele lá querendo falar, né? E eu fique quieto, calado. Era uma briga. O irmão Henrique todo dia dando aperto para ver se ele ficava quieto. E os amigos dele também lá, outras pessoas ficaram me ajudando. Então foi assim, eu quero em público aqui na frente dele agradecer a vocês, porque essa igreja que orou por esse homem de Deus, dobraram os joelhos pela vida dele. Amém, queridos? Niele, querida. Então, boa noite novamente. Segunda-feira, quando tivemos aqui no culto natalino, né? O pastor falou que teríamos esse culto hoje à noite e ia ter um tempo de testemunho. Aí logo Paulo tinha sugerido: filha, dê seu testemunho. Eu disse: não precisa não. Uma besteira dessa, precisa não. Aí passou a semana e nada. Meu Deus. Quando foi hoje, eu senti uma inquietude, assim, Deus falou no meu coração: dê o testemunho. Publicamente testemunhar sobre fé e principalmente sobre perdão. E vocês vão entender o motivo, né, do porquê do perdão, né? Isso é muito forte em meu coração, principalmente esse mês de dezembro. Aos 7 anos de idade,
Eu vou conseguir. Vai conseguir. Aos 7 anos de idade, eu vivenciei o divórcio dos meus pais. E isso foi muito difícil para mim, para minha irmã e para minha mãe, né? Para nós três. Vivemos dias difíceis, assim, que é um outro dia para testemunho. E ver outras meninas com o amor do pai nas festividades da escola, em qualquer esfera assim da vida que pudesse vivenciar, né? Era muito difícil para mim. Mas minha mãe, ela foi uma mulher assim incrível, foi fantástica. Ela supriu assim no que ela pôde. E até o que não podia, ela fazia por nós. Então assim, minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai. Mas tem um amor paterno que a gente quer, né? Que muitas pessoas que têm o pai e a mãe que moram na mesma casa, que têm o prazer, né? É muito gostoso, acredito eu. E isso foi interrompido na minha vida quando eu tinha 7 anos. Mas Deus, ele nos sustentou, como eu falei, né? Ele foi o nosso pai. Mas eu não compreendi até um certo tempo que ele era meu pai, ele era o suficiente na minha vida. E quando o assunto era família, seja em roda de conversas de amigos, no trabalho, seja onde for, eu sempre colocava minha mãe assim, é a melhor mãe do mundo, ela fazia isso, isso, isso. Quando era meu pai, eu dizia, ele me abandonou, ele nos deixou, eu passei isso e isso por causa disso, pela decisão dele de nos deixar. Mas, apesar de, eu amo meu pai. Eu sempre dizia isso. Sendo que eu não entendia, vim entender hoje, né? Hoje que eu digo, quando eu tomei uma decisão. O porquê eu dizia, apesar de, eu amo. Apesar de, eu amo. Eu acho que eu estava querendo... eu queria massagear assim, ou então mascarar o que eu queria que acontecesse. E ao fazer um devocional em um sábado, o devocional, o tema era um retrato do perdão. O tema do devocional. E a passagem bíblica, eu comecei com a passagem bíblica, né? Aí no devocional, que é o solo que aqui na igreja está vendendo, tem um passo a passo a ser seguido. Quem adquiriu sabe como é, de ler, orar, meditar, né? E enquanto eu lia, Deus já estava falando no meu coração sobre o perdão. E quando eu cheguei em um passo que eu acho que é do orar, dizia assim: depois de orar, anote aquilo que você se sente convidado a fazer. E de cara eu lembrei de algo que eu já tinha relutado há anos, um sentimento que já tinha nascido no meu coração, que era de falar com meu pai. Mas era o falar que eu queria de tirar satisfação. Por que você fez isso? Por que o Senhor nos abandonou? Mas eu sempre relutei. Eu disse, não, passava, literalmente. Vinha vontade, mas aí não, passa, vai passar. Passou. E quando eu fiz esse devocional, que eu li isso, antes mesmo de orar e sentir o desejo, não, tá de brincadeira. Aí eu, não, vou orar. Orei, chorei, questionei a Deus. Porque o meu desejo era que Ele mandasse uma mensagem, me ligasse, ou quando me visse pessoalmente, pedisse perdão. Mas aí eu terminei de orar, fechei o devocional e aquele desejo de mandar uma mensagem, de escrever a mensagem. Aí eu tive uma ideia, vou anotar no meu bloco de notas. Anotei a mensagem todinha, desde oi, pai, bênção até o finalzinho. Aí eu, pronto, tá feito, tá no bloco de notas. Um dia, quando eu senti vontade de mandar, eu envio. Fui fazer outras coisas em casa e aquele desejo assim, desejo não, era Deus, né? Deus falando, envia. E eu relutando, até que eu, quer saber, vou enviar. Não tenho nada a perder.
Aí eu copiei do bloco de notas e colei lá no WhatsApp e corri. Fugi do celular. Deixei ele o mais distante possível de mim. Sendo que, querendo ou não, quando a gente manda uma mensagem que a gente quer saber a resposta, a gente fica, não, vou olhar. Aí ficou mais próximo do celular e quando o celular acendia, alguma notificação, aí eu não era ele, né? E eu, meu Deus, chega aqui, me acalma. Aí até que demorou muito, porque ficou só um risquinho do que foi enviado, né? Não tinha nem recebido, né? Aí eu, meu Deus, será que mudou o número? Mas não. Umas 2 horas, 3 depois, ele respondeu por áudio. Ele respondeu por áudio, reconheceu e pediu perdão. Mas durante essa atitude que Deus me encorajou, que foi um convite do Senhor. Um convite de coragem e de fé. Que, como eu disse, eu havia relutado essa vontade de uns anos atrás. Eu tive essa vontade antes. Mas eu não fiz porque eu acredito que não era o momento e porque não seria do jeito dele. E a sensação que eu tive foi de que eu tirei um fardo das minhas costas muito grande. Eu choro, irmãos, por alegria, por saber que Deus cuida de mim até nesses detalhes. E ao enviar, ao receber o retorno da mensagem, eu senti a paz e a alegria no Senhor. E eu refleti que era no tempo dele, o perdão foi liberado no tempo dele, do jeito dele. Porque eu liberei perdão para libertar-me de uma dor, que é a dor de não ouvir o perdão dele, mas eu entendi que tem que ser do jeito do Senhor. É isso, irmãos. Amém. Que Deus abençoe Nelly. Continue trazendo consolo, cura nesse processo. Quantas pessoas, quantas histórias a gente não escuta aqui na igreja já, né? Contei minha história um pouco parecida com a dela, do problema com o pai e como isso afeta a gente, como isso machuca, como isso dói, como isso às vezes volta. Mas louvado seja Deus por sua atitude. A melhor atitude que você poderia fazer é liberar perdão. Quando a gente perdoa, a gente fica livre. Quando a gente perdoa, a gente abre a porta do presídio. Quem não perdoa está preso. E graças a Deus você está liberta. Em nome de Jesus. Suzy agora vai trazer um testemunho também que a igreja orou, sofreu, chorou junto com essa família, Suzy e Caio, pela vida de Laurinha. E aí, Suzy, está com você agora. Boa noite, igreja. Eu vou iniciar falando uma frase que Geisa me disse quando foi me visitar, né? Que gerar um testemunho dói, como doeu. Mas hoje eu estou aqui para contar o que Deus fez, né? No dia 29 de novembro do ano passado, de 2022, eu descobri a gravidez de Miguel, né? Que hoje está aqui, para a glória de Deus. E como dizem na internet, né? Eu fui de 0 a 100. Mas no meu caso, acho que eu fui de 100 a 0, porque eu descobri a gravidez. E à noite, né, do dia 30 de novembro, eu estava em casa sozinha com Laura. Caio tinha ido a um futebol aqui da igreja. E eu estava com a minha sogra e ela saiu. E eu fiquei sozinha com Laurinha em casa. Laurinha tinha 2 anos na época, 2 anos e 2 meses, se eu não me engano. E ela estava comendo amendoim quando ela engasgou, né? Eu já contei esse testemunho aqui na vigília. E ela engasgou e eu demorei a entender que aquilo era um engasgo, né? Ela começou a chorar ao comer e ela broncoaspirou os pedaços de amendoim que estavam na boca dela. E eu, como eu disse, né? Eu demorei a entender que aquilo era um engasgo. Quando eu percebi, eu tentei fazer a manobra do desengasgo,
Mas eu não consegui, embora eu tenha assistido um vídeo sobre isso um dia antes, eu não consegui, de tão nervosa que eu estava. Né? E aí eu corri para a casa do meu vizinho. Nesse dia estava tendo um aniversário na casa dele, o aniversário do filho dele. Então eu relutei muito a chegar até a casa dele. Mas resolvi ir, porque ou era isso, ou a minha filha ia morrer ali nos meus braços, né? Quando eu cheguei fora da minha casa, o muro é baixo, assim, dá para ver. O vizinho me viu, e aí eu olhava para ele e não conseguia falar, de tão nervosa que eu estava. Eu falava, você consegue, eu queria dizer, você consegue, né, desengasgar, e não conseguia falar. E ele pulou, em questão de segundos, assim, do muro dele para a minha casa, e fez a manobra do desengasgo e conseguiu desengasgar ela ali rapidamente. Ela já estava dura, fria, praticamente indo à morte ali. E chorou, né? Então eu pensei, desengasgou, resolvido. Fui, agradeci a ele, começamos a conversar. Eu falei que eu estava grávida, conversando com ele, com a mulher dele, quando a gente de repente percebeu que ela não estava bem, né? Eu olhava para ela e ela desmaiava e voltava, desmaiava e voltava. Ela não respondia. Eu falava com ela, ela não respondia. E aí eu falei para ele, olha, a gente tem que ir para o hospital, ela não está bem. E aí tentava entrar em contato com meu marido e não conseguia porque ele estava nesse futebol, né? E a gente foi para o Hospital do Exército, que é do lado da minha casa. Quando chegou lá, o médico, eu falei, né, que ela havia engasgado. O médico colocou o oxímetro e ali ele já disse, né, ela broncoaspirou. A saturação dela despencava, assim, ela desmaiava o tempo inteiro, branca, pálida, sem conseguir respirar. E fomos, né, de ambulância para o Rio Grande, fomos encaminhados para o Rio Grande, para a UTI, para a urgência. Quando chegamos lá, o caminho inteiro, ela desfalecia, não me respondia. Eu pensava, se ela sobreviver, com certeza ela vai ficar com sequelas, porque ela passava muito tempo assim, apagada. E quando ela retornava, eu falava com ela, ela estava distante, assim, ela não estava ali. E o desespero foi tomando conta, né? A gente chegou na urgência ali do Rio Grande, e aí a enfermeira perguntou o que aconteceu. Eu falei sobre o engasgo e ela parecia não me dar bola sobre o engasgo. Ela perguntou, ela está com algum sintoma gripal? Eu falei, sim. Ela está tossindo, inclusive eu tinha levado ela naquele mesmo dia ao médico. Ela fez, então nós vamos passar um teste de Covid e um raio-x. E assim fizeram, né? Fizeram um teste de Covid, um raio-x onde nada acusou, e o teste de Covid deu positivo. A gente ficou já em isolamento desde o primeiro momento, esperando vagar um leito de UTI isolado, porque ela já chegou num estado assim grave. E ali a gente ficou a noite inteira. A máquina do oxímetro, né, disparava o tempo inteiro. Eles colocavam o oxigênio assim no máximo e não era suficiente para ela. A saturação só despencava. E ali a madrugada inteira ela ficou, né, com muita dificuldade de respirar. A cada hora que passava ela piorava. E a gente falava com os médicos e não havia resposta do porquê daquela piora. Eles só falavam assim, ela é um estado grave de Covid. E aí eu fiquei sem entender, né? Porque como que minha filha estava bem em casa e agora ela está a ponto de partir em estado grave de Covid? Eu não aceitava aquilo. E ficamos a madrugada inteira esperando pelo esse quarto isolado, e ela piorando, e ela piorando. Quando foi de manhã, houve a troca de plantão, né, dos médicos. Entrou um novo médico e aí eu fui falar com ele. Ele passou visitando. E aí a gente continuava aguardando, né, a UTI numa sala improvisada. Aí eu disse, né, que ela só piorava, que aquilo não estava normal. Já entrando em desespero assim por ver a dificuldade dela, porque cada vez que alguém vinha fazer algum procedimento nela, ela mesmo estando desmaiada, ela reagia, né? Na hora ela reagia. E quando foi amanhecendo, ele passou um exame de sangue, uma oximetria, e aí vieram fazer. Ela foi reagir e apagou e não voltou mais, né? E ali eu entrei em desespero. Aí ele resolveu passar uma tomografia e disse que a gente ia esperar um pouco, porque só tinha um tomógrafo no hospital e demorava. E ele saiu do quarto. E quando ele saiu,
eu me desesperei, né? Porque ela só piorava. Tipo assim, a cada segundo ela só piorava. Quando ele foi passando o tempo e nada dessa tomografia, eu pedi para que chamasse ele novamente. E quando ele veio, ela estava muito pior, muito mais dificuldade para respirar. E aí ele olhou para ela e disse, né, que teria que entubá-la. E ali foi muito difícil ver minha filha de 2 anos indo ser entubada, né, um bebê. E a gente eu e Caio, a gente pediu oração para Bruno, né, que Bruno pedisse oração na igreja, e a gente tentava encontrar um propósito naquilo, né? Por que Deus estava permitindo aquilo? Foi muito difícil. Então levaram ela, entubaram, era uma equipe de mais de 20 pessoas para entubar. E uma movimentação muito grande ali. Entubaram e levaram ela para uma tomografia. E a gente passou um bom tempo assim, sem ter notícias e nem contato. Quando foi à tarde, a UTI vagou um quarto de isolamento. E aí colocaram ela lá e os médicos nos chamaram, né, para contar o que estava acontecendo. E aí eles vieram entender, através da tomografia, que havia vários pedaços de amendoim obstruindo todo o pulmão dela, né? Aí tem uma fotinha dela entubada. E aí eles entenderam, né, que o estado grave dela não era decorrente do Covid, e sim do engasgo, como eu havia dito desde o início. O que de certa forma nos alegrou, né? Porque se ela estava piorando bruscamente daquela forma pelo Covid, e dentro de poucas horas ela podia, né, não ter jeito. Já que era o engasgo, a gente teve uma esperança, né, de que havia um jeito. Então eles nos disseram que ia fazer um procedimento chamado broncoscopia, que seria um procedimento de risco devido à gravidade do caso dela. É como se fosse uma endoscopia, que entra lá no pulmãozinho e vai tirando pedaço por pedaço. Aí o médico explicou, né, que era um caso de alto risco, naquele caso dela, mas que era a única coisa que havia a ser feita para salvar a vida dela. E assim a gente acreditou, e veio uma cirurgia torácica e tentou por 4 vezes na própria UTI e não conseguiu, né? E aí nos chamaram, disseram que eles estavam fazendo todo o possível, que se fosse possível ia transferir de hospital, mas ia tentar entrar em contato com um cirurgião específico lá, que tinha um equipamento melhor, e vinha tentar fazer essa broncoscopia nela. E assim fizeram, né? Levaram ela para o centro cirúrgico e realizaram. Foi muito demorado, eles disseram que não seria demorado, foi muito demorado esse procedimento. E a gente ficou lá na porta do centro cirúrgico orando, né? E era uma movimentação assim muito grande. E aí saiu a equipe médica e eles vieram falar com a gente dizendo, né, que o que havia acontecido naquela sala era um milagre. Eu acredito que aquele médico era cristão, também cria em Deus. E ele disse, olha, o que aconteceu ali foi um milagre. Até para começar o procedimento era muito complicado, porque sua filha está 100% dependente do oxigênio, e para conseguir fazer o procedimento era preciso retirar o oxigênio, né? Então a gente não conseguia nem sequer começar. Eles já estavam pensando em fazer uma ECMO nela, tinha toda uma equipe lá. Mas para a glória de Deus não precisou, né? Conseguiram retirar os pedaços, eles nos entregaram os pedaços de amendoim. E ali a expectativa era que ela melhorasse a partir dali, né? Dali em diante, foi feito o procedimento, pronto. Agora é esperar ela recuperar. E ali colocaram um dreno no pulmão dela, porque o pulmão dela rompeu. Foi bem pesado o que aconteceu com ela lá, dentro daquela sala de cirurgia. E aí, no dia seguinte, ela continuou entubada, e a médica veio conversar, dizendo, a nossa expectativa hoje é de extubar ela, porque não é bom que ela fique muito tempo entubada, nós vamos extubar, e agora é esperar ela recuperar. E assim fizeram, né? Foram tirando a sedação e ela foi tentando acordar. Quando ela tentou acordar, ela puxou o cano lá do oxigênio e extubaram ela. E aí, quando extubaram ela, a gente percebia a preocupação dos médicos, né? Em nenhum momento eles tinham uma afeição boa, assim, era sempre muita preocupação. E que eles perceberam que ela não reagiu como eles esperavam, né? A extubação.
o oxigênio continuava no máximo, ela continuava 100% dependente do oxigênio. Ela não conseguia falar, ela não conseguia comer. E ali foi passando as horas e o primeiro dia. E aí, no terceiro dia, né, foi um dia de muita tensão, assim. Os médicos, eles não escondiam que ela era um estado muito grave, né? Ela já tinha... eles tentaram evoluir ela para o catéter, só que ela não conseguia responder, então voltaram ela para a máscara de oxigênio. E aí, quando foi no domingo, eles resolveram fazer uma tomografia, né, para entender por que o estado dela só se agravava. Fizeram a tomografia à noite. Isso eu estou tentando resumir, né, porque foi um processo muito devagar e muito doloroso. Ela ficava sem comer, ela pedia comida, eram muitas horas de jejum. Era bem complicado, bem dolorido. E aí, no domingo, eles fizeram uma tomografia para entender a piora. E um milagre que acontecia assim, é que quando eles iam fazer tomografia nela, ela simplesmente adormecia. Eles pensavam em sedar para ela acalmar, mas sedar ela era muito perigoso porque podia relaxar demais e o coração parar. Ela era o tempo inteiro, eles tinham medo dela ter uma parada cardíaca devido à situação dela. E aí na tomografia ela simplesmente dormia. Eu creio que era Deus que anestesiava ela ali. E no quinto dia ela continuou piorando. No sexto dia eles fizeram um exame no coração dela. Na tomografia o laudo deu que na retirada no procedimento de retirada dos pedaços de amendoim, houve uma fístula, né? Ocorreu que eles fizeram uma fístula, que é um buraquinho na traqueia dela. E esse buraquinho, ele era mínimo. Mas o ar saía através desse buraco e o ar do pulmão saía e tomava toda a caixa torácica dela. Então, o ar começou a se espalhar pela caixa torácica dela e foi indo para o coração. E esse ar comprimia o coração e o coração dela foi fraquejando. Não conseguia bater como deveria. E aí, no sexto dia, fizeram esse exame do coração. A médica não escondia assim, a preocupação dela ao fazer esse exame. Na minha frente, eu via que a médica estava muito preocupada. Ela não conseguia ver direito o coração de tanto ar que tinha, né, na caixa torácica dela. E aí, no sétimo dia, eles fizeram um acesso central nela, porque já não tinha mais onde furar e perderam muitas vezes o acesso dela. A gente, inclusive, não conseguia segurar ela no colo, porque ela estava com muitos fios, muitas coisas. E no sétimo dia, eles foram fazer esse acesso central e tiveram que deixar ela em jejum por muito tempo e sedaram ela, né? Esse jejum foi bem sofrido para ela. Ela pedia comida o tempo inteiro e a gente não podia dar. E para um pai, isso já acaba com a gente. Ela ficou muito magra, muito debilitada, né? E eu cheguei no hospital nesse dia com muita fé. Eu tinha passado a noite orando e eu estava com muita fé de que naquele dia algo ia acontecer, de bom, né? Porque até então era só notícias ruins. E eu lembro que eu até cheguei... antes de sair de casa, eu falei para a Kívia, minha cunhada, Kívia, olha, lave a cadeirinha do carro dela, prepare o vestidinho que eu tinha comprado para ela, um vestido que tinha chego nessa semana. E eu disse, lave o vestido, lave a cadeira, porque precisa estar tudo preparado, porque ela vai sair desse hospital. Tudo me dizia o contrário, mas eu via a necessidade de mostrar fé, né? Eu tinha, como diz, né? Deus coloca o chão, assim, deu o passo e Deus coloca o chão. Essa era a minha sensação nessa hora. E quando eu cheguei naquele hospital, parecia que eu levei um balde de água fria, assim. O médico disse, olha, a gente vai fazer esse acesso central, nós estamos muito tensos, porque a situação dela, o acesso central é uma coisa simples, mas na situação dela nada é simples. Ela pode ter
uma emergência, a qualquer momento a gente pode ter que voltar a intubar ela, só que não é o ideal, porque a gente não sabe se ela aguenta outra intubação. E eu fiquei ali naquele centro cirúrgico orando, e quando ela saiu do centro cirúrgico, ele resolveu encaminhar ela para uma tomografia. Vamos fazer outra tomografia para entender o porquê dessa piora dela. E aí ela estava dormindo, saiu do acesso central e foi fazer a tomografia. Quando chegou lá, eu falei com ele, ela vai poder comer depois, né? E ele disse que sim, quando ela estivesse bem acordada, ela poderia comer. Quando ela acordou, ficou bem acordadinha, eu pedi, né, para a enfermeira trazer a dieta dela. E aí a enfermeira disse que o médico não liberou. E ali eu já sabia que vinha má notícia, né? Fiquei nervosa, aguardando. Quando veio a equipe médica, o chefe da UTI conversar comigo. E aí ele disse... olha, a gente não tem mais o que fazer. Nós teríamos 3 opções. Uma seria fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia é muito arriscada porque é muito delicada, ela não vai suportar. A gente poderia entubar apenas um pulmão para que o outro pudesse trabalhar ali e um descansar, mas ela também não vai aguentar. E deu uma terceira opção, a qual também não seria possível. Ele falou, então vamos agora aguardar, porque essa fístula já era para ter fechado e não fecha. A gente não tem mais o que fazer. Vamos mexer o mínimo possível nela, não vamos mais fazer nada. É aguardar. Em outras palavras, ele disse, só Deus, né? E ali entregamos ao Senhor. Quando foi à noite, eu cheguei em casa e mandei uma mensagem para Caio. Caio, a gente precisa devolver a nossa filha ao Senhor. Era o que eu sentia no meu coração. Devolva. Não é sua. Ali eu entendi. Não é minha. Eu não tenho mais o que fazer. E eu não queria mais vê-la sofrendo. E aí fiz essa oração. Caio fez essa oração. E eu, ao mesmo tempo, num desespero, comecei a clamar ao Senhor. Pedi a Ele que visitasse a minha filha naquele hospital. Que foi Ele que criou ela, que construiu cada parte dela. E que Ele fizesse um milagre, se fosse da vontade dEle. E aí, quando foi no 8º dia, era o aniversário de Caio nesse dia. E o meu medo era que algo acontecesse. Mas, para a glória de Deus, nesse dia, ela começou a melhorar milagrosamente, né? Quando eles pararam de agir, quando os médicos pararam de agir, Deus começou a cirurgiá-la. E, para a glória de Deus, no 9º dia, ela dormiu o dia inteiro, que foi o dia que eu creio que Deus fez a cirurgia dela. No 10º dia, ela só melhorou e saiu do oxigênio. Uma criança que 3 dias antes estava quase assim, desenganada. 3 dias depois já estava respirando com o próprio pulmãozinho. Na terça-feira, fizeram outra tomografia. O laudo era regressão total dos danos. Não havia mais nada. A minha filha saiu da UTI 3 dias depois dali, sem tomar uma medicação, para a glória de Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, né? E a gente está nesse mundo sujeito a problemas. Mas a oração, ela tem poder. Deus é ilimitado, não há limites para Deus. E eu agradeço a Deus, agradeço à igreja, ao pastor Marcelo, que esteve conosco, Geisa, que me apoiou. Não tenho palavras para agradecer a essa igreja que orou por nós, viu? Glória a Deus. Amém, amém. Bênção, gente. Cadê a Laurinha? Tá por aí? Cadê a Laurinha? Aí eu pedi que ela não estivesse aqui, porque eu fiquei com pena dela escutar. Foi? Não tá aqui não, então tá certo. Tá lá na... então tá bom. Mas, queridos, não. Você que sabe, você que é a mãe. Então pode chamar, vamos orar por ela aqui. É um milagre de Deus, né? Bênção, gente. E meu filho Miguel é outro milagre, né? É verdade. 2 milagres. Ela tá aqui, ela tá perto? Tá vindo? Olha aí. Vem aqui, Laurinha. Mamãe aqui, ó. Mamãe daqui, ó. Ah, ela não quer vir, não. Ela é tímida, viu, gente? Não, ela não quer, não. Então deixa. Ela não quer subir, não. Não, deixa. Ela não quer, não. Ela tá tímida. Deixa. Tudo bem. Vamos orar, queridos. Agradecer a Deus por esses testemunhos aqui de libertação, de perdão, de amor, de cura, de milagre.
Deus é um Deus de milagre e continua fazendo isso em nossas vidas. É isso. Estenda suas mãos, agradecer a vida desses amados aqui. Pai bendito, muito obrigado, Pai. Obrigado por esses testemunhos que nós ouvimos aqui, Pai. Pela vida de cada um desses amados que falaram e foram usados por Deus. Desde ser usado por Deus no trabalho, no restaurante que almoça, de cura, Pai, como ouvimos agora da Suzy, ó Pai, de libertação, de perdão, Daniela, ó Pai, de cura também e restauração na vida do seu Gilberto. Pai, muito obrigado a vida desses amados e tantos outros testemunhos que tem aqui na igreja. Se fôssemos abrir aqui, realmente hoje faríamos um culto só de testemunhos de bênçãos do Senhor e viraríamos a noite aqui. Mas, Pai, obrigado por esses amados aqui que representaram bem toda a igreja aqui e os testemunhos que temos aqui na igreja. Que o Senhor continue fazendo o teu mover no nosso meio, que o Senhor continue fazendo milagres, continue restaurando vidas, liberando perdão, restaurando corações, promovendo amizades, promovendo pontos, ó Pai, e principalmente usando homens e mulheres para que teu nome, que a tua palavra, que os teus milagres sejam feitos aqui na terra. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.